Bom, antes da gente falar sobre o neoclassicismo no Brasil, vamos dar uma voltazinha aqui no Carpe Diem, que é um clichê. E além desse clichê Carpe Diem, Fugere Urbem, a gente tem outros clichês que também servem de característica Arcade. Por exemplo, nós temos o Aurea Mediocritas, que significa ouro medíocre ou dispensável, que é a desvalorização do luxo, característica típica barroca. Né? Vamos lembrar do interior das igrejas, que eram revestidos em ouro. A gente tem também o locus horrendus e o locus amoenos. Horrendos, que seria a cidade, e o amoenos, que seria o campo. Então, lugar de horror, a cidade, lugar de amor, o campo. Bom, passando para o arcadismo no Brasil, a gente tem como foco principal do arcadismo no Brasil o estado de Minas Gerais, mais especificamente Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, certo? Momento histórico do neoclassicismo brasileiro. Lembrando que o europeu o iluminismo, o brasileiro a Inconfidência Mineira. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o centro econômico migra do Nordeste para o Sudeste. Destaca-se nessa época Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, como polo irradiador de ideias. Acontece nesse período a Inconfidência Mineira, revolta contra os pesados tributos cobrados por Portugal. Funda-se a chamada Escola Mineira, com poetas influenciados pelo iluminismo e comprometidos com o pensamento mais avançado do século XVIII. O neoclassicismo no Brasil inicia-se em 1678 com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, portanto seu precursor, e se estende até 1836, quando existe a obra precursora do romantismo brasileiro, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Os principais autores árcades são dois principais e dois árcades que são conhecidos como poetas de transição. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Cláudio Manuel da Costa, que é esse cidadão com a foto ao lado, tinha um pseudônimo árcade de Glouceste Saturnio. É importante salientar que os poetas árcades brasileiros também eram inconfidentes. Não todos, mas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, sim. E para se defenderem, né, de possíveis ataques, prisões e até assassinatos, que foi o que aconteceu, infelizmente, com Cláudio Manuel da Costa, eles escreviam poesias satíricas, que são poesias críticas ao governo português, e assinavam como pseudônimos, ou seja, uma nova identidade. O pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa foi Glouceste Saturnio. Sua obra lírica era bastante influenciada pelo classicismo português, embora tenha traços do barroco. Os temas abordados por Cláudio Manuel da Costa eram o sentimento amoroso e a natureza. Aí nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que ficou conhecido como Dirceu. Ele também escreveu envolvendo a sua noiva na época, Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a Marília, e daí nasce a grande obra lírica do poeta, que foi Marília de Dirceu, certo? As obras importantes, Marília de Dirceu na lírica e Cartas Chilenas como poesia satírica. Preso e degradado para Moçambique por participar da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa, anteriormente a Tomás Antônio Gonzaga, não teve a mesma sorte. Foi preso, né, foi capturado e foi enforcado na prisão. Acontece que no momento em que encontram o corpo, encontram também uma cena maquiada como se fosse um suicídio. Muitos anos depois, né, vários historiadores levantaram possibilidades a partir da posição do corpo, contrataram peritos. Então, a importância dos historiadores para nos contar os fatos reais, né, o que aconteceu de verdade. Resultado de tudo isso foi que descobriram que ele foi enforcado. Ele não enforcou-se, ele foi assassinado, portanto, e teve a sua certidão de óbito alterada, né, para causa morte verdadeira. Já Tomás Antônio Gonzaga teve mais sorte porque conseguiu ser exilado. Ele foi posto literalmente para fora do país, acabou vivendo em Moçambique até a sua morte.
Isso tudo deve-se a alguém que acabou delatando o companheiro, como foi o que aconteceu com Tiradentes. Mas as cartas chilenas nunca foram atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga como causa da prisão dele. Acontece que quando ele foi preso, essas cartas pararam de circular. E mais tarde, ele já lá de Moçambique, ele assume a autoria dessas cartas satíricas ao governo português em Minas Gerais. Basílio da Gama é um dos poetas, como eu havia dito, de transição. Por quê? Ele está no arcadismo, mas ele também começa a escrever sobre uma temática da escola que está por vir, ou seja, o romantismo. Quando ele escreve o poema épico Uruguai, é uma luta entre índios e o exército luso-espanhol. A primeira fase romântica brasileira diz claramente que valoriza-se o índio como grande herói nacional, que é chamado de indianismo. Então, por isso, Basílio da Gama escreve uma obra indianista, que é uma temática que está por vir. O índio aparece pela primeira vez como o bom selvagem, o mito levantado por Rousseau. Aí temos Santa Rita Durão, que também é um poeta de transição e também escreve um poema épico, o Caramuru, que se caracterizava pela exaltação da paisagem brasileira e contra a chegada dos portugueses à Bahia. Os personagens principais é o português Diogo Álvares Correia, que era o Caramuru, e as índias Paraguaçu e Moema, certo? Vamos agora para o próximo vídeo, dar uma pausinha e eu volto já já.